Olá pessoal, bom ter vocês de volta aqui no canal. No vídeo passado, vimos a respeito do discurso que Charles Taze Russell proferiu num templo maçônico em 1913. Nesse vídeo, nós vamos terminar esse discurso e entender por fim a conclusão. Russell era maçom ou não? Depois da vinheta. Em seu discurso O Templo de Deus, Russell, explicando as boas novas da Bíblia para os maçons, ele compara tudo aquilo que a Bíblia diz como a mais alta maçonaria, na qual tinha um segredo. E esse segredo ele estava falando àqueles maçons, estava contando como seria possível pertencer à ordem bíblica. Na sua comparação, ele continua dizendo o seguinte: o Senhor dá outra imagem do templo por meio do apóstolo Pedro. É muito bom ter isso em mente ao mesmo tempo. Uma coisa é pensar na glória e outra coisa é pensar nas dificuldades do tempo presente. Ele diz a cada um de nós: não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Aquelas pessoas que receberam o Espírito Santo são templos do Espírito Santo. Não é um mundo. O mundo, por natureza, não conhece a Deus. O mundo está sob condenação. O mundo é chamado na Bíblia de filhos da ira. Deus ainda não começou a lidar com eles, nem a dar as bênçãos que ele pretende para eles. Ele está agora apenas dispensando bênçãos que pertencem à classe da igreja, aqueles que chegam a esta posição de receber o Espírito Santo. Ainda não recebemos o Espírito Santo em sua plenitude. Explicamos há pouco que o Espírito Santo em sua plenitude será dado além do véu, quando todas essas pedras vivas, como o templo completo, estiverem cheias da glória de Deus. Essa será a glorificação plena. Mas há um sentido em que vocês receberam o Espírito Santo quando entregaram a sua vontade ao Senhor, e o Espírito Santo entrou em seus corações. E nesse sentido, este corpo de vocês se tornou um templo. Onde quer que o Espírito de Deus esteja, ali há um templo. Então o apóstolo diz: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? Se é que o Espírito de Deus habita em vós? Você o recebeu, meu querido irmão? E ele habita em você? Espero que você não o tenha entristecido, ignorado ou vivido contrariamente a este novo Espírito com o qual você foi gerado. O apóstolo diz: não entristeçais o Espírito Santo com o qual foste selado para o dia da redenção. Desde o momento em que aquela pedra foi escolhida para ser trabalhada, desde o momento em que foi selada, a preparação começou, ou seja, foi marcado como uma das pedras do templo. Recebemos o selo, a marca do Espírito Santo. Agora, então, o cinzelamento e o polimento continuam. O apóstolo diz que temos este tesouro, o Espírito Santo, em vasos de barro, para que a glória seja de Deus, isto é, o Espírito Santo de Deus que você recebeu constitui você um templo. Não é um templo muito satisfatório, não é? Não, não é. É mais como um tabernáculo, como o apóstolo chama em outro lugar. Qual a diferença entre um templo e um tabernáculo? Um templo é uma estrutura permanente. Um tabernáculo é uma estrutura temporária. Então, o apóstolo chama a nossa condição atual, na qual o Espírito Santo habita em nossos corações, de condição de tabernáculo. Não é para durar para sempre, é para o tempo presente. Se formos exercitados corretamente por este poder de Deus em nós, e aprendermos as lições e tivermos as experiências, então estaremos prontos para as condições do templo. São imagens diferentes, imagens misturadas. O templo é uma figura e o tabernáculo é outra, mas o pensamento é: se o Espírito Santo habita em vocês, isso significa que vocês devem considerar seus corpos com muita santidade. O apóstolo, nesse mesmo contexto, continua dizendo: que comunhão pode haver entre a luz e as trevas?
Que harmonia existe entre o templo de Deus e o templo dos ídolos? Ou entre a pureza que pertence ao templo de Deus e as impurezas que pertencem à carne, ao mundo e ao diabo? Vocês veem a grande distinção? Vocês foram aceitos nesta alta ordem de serem templos do Deus vivo, e Ele colocou o seu Espírito Santo em vocês. E agora vemos que, como templo de Deus, devemos ser puros e limpos. Vemos que este poder santificador de Deus se estende e opera através de todos os seus poderes em sua mente, bem como em sua língua, em suas palavras, em suas mãos e onde seus pés devem ir. Perceberam, amigos, como Russell consegue fazer um discurso totalmente voltado para os maçons, mas colocando os princípios bíblicos em questão? Os maçons cultuam muito o Templo de Salomão. Daí Russell fez essa analogia, a comparação sobre o templo de Deus, o templo dos antigos israelitas e como cada cristão deveria ser um templo vivo. Percebam a ligação que ele faz com todas essas coisas e a importância de cada um ali que assistia a Russell, se desejasse realmente agradar a Jesus Cristo, se tornar um templo vivo e contribuir para ser uma pedra na qual Jesus iria cinzelar o caráter para que depois fosse colocada no templo espiritual nos céus. O discurso continua. Todos nós somos seu templo. Todo o corpo é o templo de Deus. E aqui vemos finalmente a tríplice imagem do corpo de Cristo. Temos o corpo de Cristo em primeiro lugar, no sentido de que nos tornamos membros da companhia espiritual da qual Jesus é a cabeça. Esse é o corpo de Cristo no qual você entra quando faz sua consagração. Essa é uma imagem do corpo de Cristo. Agora, outra é aquele corpo de Cristo além do véu, os eleitos de Deus, a classe do sacerdócio real, todo o corpo de Cristo do qual ele é o cabeça. Mas há mais deste corpo de Cristo presente, gerados pelo Espírito Santo, do que haverá naquele corpo de Cristo posterior. Muito mais. Por quê? Porque nem todos os que foram chamados, nem todos os que foram aceitos, serão finalmente considerados dignos de pertencer a esse sacerdócio real. Alguns deles serão até considerados dignos de entrar na segunda morte e serem completamente destruídos, se voltarem para a carne, para o mundo e para o diabo e viverem nessas coisas. Então, há ainda outra classe, uma grande classe que não se mostrará desleal, mas não será suficientemente zelosa. Não negará o Senhor e não irá para a segunda morte, como aqueles que dão as costas à justiça. Mas, tendo amor pela justiça e um grande amor pelo Senhor, ainda assim não tem zelo e fervor de espírito suficientes para torná-los dignos de serem considerados membros daquela classe do sacerdócio real. Eu acho que vocês já entenderam que classe é essa, né? Nos tempos de Russell, se entendia Apocalipse 7:9, que menciona a grande multidão, como uma segunda classe celestial, porém que fora menos zelosa do que os demais ungidos que reinariam no céu com Cristo quais sacerdotes. O que será feito com eles? A Bíblia nos diz que eles constituirão uma grande multidão de todas as nações, povos, tribos e línguas, e que deverão lavar suas vestes. Eles não mantêm suas vestes imaculadas do mundo, portanto, devem lavá-las e torná-las brancas. Mas como? Será em grande tribulação que eles as lavarão. Mas o poder da purificação não está na tribulação. O poder da purificação está no sangue. Eles devem lavar suas vestes no sangue do Cordeiro. Agora, de fato, estamos felizes que a classe da grande companhia será assim criada, mesmo através de grande tribulação. Eles serão os levitas antitípicos, a classe da grande companhia do Apocalipse, que era a grande multidão. Você deseja ser dessa classe? Ou deseja ser da classe para a qual Deus o convidou? Lembre-se de que todos foram chamados em uma única esperança de seu chamado. Houve apenas um convite enviado fora. Houve a mesma geração do Espírito Santo em todos os casos, e a diferença entre o pequeno rebanho, o sacerdócio real e aquela grande companhia dos levitas antitípicos que serão servos dos sacerdotes em toda a gloriosa obra do futuro, é que um era mais zeloso, mais parecido com o Senhor,
e os outros recuaram. Por quê? A Bíblia descreve isso, por medo da morte. Eles não sabiam que haviam se consagrado à morte? Sim, eles sabiam que deram suas vidas, mas ainda assim recuaram. Os prazeres da vida, da família e da riqueza, seja o que for, os impediram. Eles nunca realmente realizaram o que seus próprios corações desejavam. Eles queriam fazer isso, eles viram o padrão, Jesus correndo na corrida. Eles viram os apóstolos correndo pelo mesmo caminho estreito. Eles viram santos desde então seguindo apressadamente com boa coragem e não parecem ter medo da morte. Eles mergulham de cabeça e parecem gostar disso e dizem: aqui estou eu com medo da morte. Eu gostaria de estar com eles. Mas eles se retraem. O medo da morte e o amor pelo mundo não gostam de romper com isso. Eles desviam o olhar por um tempo do caminho, se absorvem no mundo e são esmagados pelas preocupações da vida. Aos poucos, eles olham para trás e algo chama sua atenção para o caminho estreito. Sim, eu gostaria de ser um daqueles que correm pelo caminho estreito. Eu quase os invejo. Por que você não vai? Bem, você sabe que eu não posso. Tenho tantas coisas aqui. Parece que tenho mais do que me libertar do que outras pessoas. Se você amar mais o Senhor, amará menos o mundo. Todos nós amamos o mundo naturalmente, para começar. Portanto, é um teste para saber o quanto você ama o Senhor. O Senhor diz, falando da classe da noiva: aquele que ama pai, mãe, casas, terras, a si mesmo ou qualquer outra coisa mais do que a mim, não é digno de ser meu discípulo. E isso resolve a questão. Então, esses queridos amigos, pessoas boas, pessoas honestas, amam a justiça, gostam de doar dinheiro para boas causas, apreciam uma vida santa e tudo mais, mas estão se contendo por medo do preço que isso vai custar. Eles fizeram a consagração, caso contrário não seriam desta classe. Entregaram suas vidas ao Senhor, mas talvez não tenham fé suficiente. Mas fé, diria. Jesus diz que todas as coisas cooperam para o bem, então Ele fará com que elas cooperem para o meu bem, e eu continuarei deixando de lado todo o peso e pecado que me assedia, e tudo que me impede de correr a corrida com paciência. Preciso de mais fé e zelo, mais amor. Como obtemos mais amor? Obtemos mais amor do Senhor quanto mais pensamos nele, no que Ele fez por nós e em seu glorioso plano. Embora a gente saiba que em 1935 Joseph Rutherford mudou completamente a visão dos estudantes da Bíblia e consequentemente das testemunhas de Jeová sobre a grande multidão, que esta seria terrestre, dá para entender o pensamento de Russell, de que ela era uma classe celestial, mas menos zelosa. Afinal de contas, a maioria dos cristãos não são mártires. Não são cristãos que fazem exatamente o que os apóstolos faziam, vendem tudo ou doam seus bens pela causa das boas novas e vão viver apenas para isso. Russell fez isso com a sua fortuna, mas será que os cristãos em geral costumam fazer isso? Dificilmente. Russell continua: bem, diz um, eu já fui assim, mas irmão Russell, às vezes eu me encho, transbordo de amor por Deus e gratidão por seu plano, e então parece que tudo desaparece. Ora, sim, naturalmente, você sabe que tem um vaso de barro que vaza. Você não consegue reter muita coisa. Você deve vir com frequência e permanecer tempo suficiente no trono da graça celestial para que possa obter as torrentes de bênção de Deus, a fim de se manter cheio. Você não pode esperar orar uma vez por semana e se manter cheio do Espírito. Eu não acho que você possa esperar orar uma vez por dia e se manter cheio do Espírito. Eu não esperaria. Acredito que precisamos ir frequentemente ao trono da graça celestial. Para quê? Para obter misericórdia. Misericórdia por quê? Por suas imperfeições. Não há ninguém perfeito, nenhum sequer. E se você não reconhecer isso e não purificar essas imperfeições dia após dia, sua veste não estará apta para ser vista quando você entrar na presença do grande rei. Você está sendo testado para ver onde você será apto a estar. Esse é o pensamento que a Bíblia nos dá. Todos nós sabemos que ninguém é digno para começar.
E quando entramos na companhia do Senhor, uma veste é dada a cada um ali, uma veste branca representando pureza, cobrindo todas as nossas vestes, nossas próprias vestes. Você sabe, são como trapos imundos. Você não tem nenhuma retidão. É melhor você não contar a todos tudo o que sabe sobre sua própria veste natural. Mas o arranjo do Senhor é que todos aqueles que passarem pela porta estreita, fazendo uma consagração e entrando nesta alta ordem do sacerdócio, receberão vestes novas e limpas. É bom usar algo bonito e limpo, agradável, bom, e saber que agora podemos entrar na presença de Deus e, figurativamente falando, Ele não conhecerá nossas imperfeições, mas estaremos lá como um dos seus, revestidos da justiça de Cristo. É tão bom entrar no meio dos irmãos do Senhor e reconhecer que todos nos encontramos em pé de igualdade e nos separamos em pé de igualdade, e todos podemos sentir que a veste da justiça de Cristo nos torna membros comuns da mesma fraternidade. É uma coisa muito abençoada. Alguém diz: aquele homem há 10 anos, ele era um bêbado na sarjeta. Não importa o que ele era há 10 anos, ele entrou para esta alta e aceita ordem da maçonaria espiritual. Tornou-se membro do sacerdócio real. Ele veste o uniforme de Deus, dado a ele por meio do Senhor Jesus Cristo, a veste da justiça de Cristo. Não há uma mancha nessa veste. Ninguém pode dizer uma palavra contra ele com sinceridade ou propriedade. Todo o seu passado está sob o sangue. Jesus o tornou completo. Ele é aceito como membro desta maçonaria espiritual. Graças a Deus, é assim que devemos nos ver. Todos esses maçons espirituais devem se conhecer, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora, e quanto a esta veste, irmão Russell, qualquer um pode usar a sua veste? Bem, a instrução é manter suas vestes imaculadas do mundo. Então você vigia desde o momento em que se torna cristão. Você diz, vendo quanto pecado existe no mundo, quantas tentações e armadilhas existem, como posso evitar cometer um erro ou dar um passo em falso, chegando muito perto de algo que mancharia minhas vestes? O apóstolo diz para andar com prudência. Isso significa que quer você se mude para este rancho ou para aquela casa na cidade, o que quer que você faça, você deve pensar primeiro em como isso afetará como uma nova criatura, não apenas em como isso afetará seu bolso. Quando Ló desceu e viveu em Sodoma, ele fez uma escolha muito ruim, e se você for morar em Sodoma para obter as belas vantagens das coisas terrenas, você estará fazendo uma escolha ruim. Com cada um de nós é o mesmo. Portanto, aquele que é gerado do Espírito e tem esta veste da justiça de Cristo, deve andar com muita prudência. Quer comais, quer bebais, quer compreis, quer vendais, façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esse é o caminho da Bíblia. É assim que vocês progredirão e manterão suas vestes imaculadas. Se não tomarem cuidado, elas ficarão manchadas, e se tomarem cuidado, também ficarão manchadas. Vocês acham que alguém, exceto o Senhor Jesus, já caminhou por este mundo de pecado e imperfeição sem ter algumas manchas em sua túnica? Ninguém, exceto ele. Você tem algumas manchas em sua túnica e eu tenho algumas na minha. Todos têm algumas. Bem, o que faremos? Como podemos andar pelo mundo sem mácula do mundo e estar no final sem mancha ou ruga, ou qualquer coisa do tipo, como diz a Bíblia, se você diz que é impossível passar pelo mundo sem ter manchas ou rugas? A resposta é que Deus providenciou um fluido que removerá essas manchas. São manchas figurativas e é um fluido figurativo. A Bíblia nos diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se você tem uma mancha em sua roupa, é isso que você deve fazer. E quanto mais sincero você for, mais amará o Senhor e mais apreciará esse grande prêmio de nossa alta vocação. Mais diligente você será para manter suas vestes imaculadas. O que isso significa? Isso significa que todas as manhãs você irá a Deus em oração, talvez muitas vezes ao dia, mas pelo menos todas as manhãs, e dirá: Senhor, ajude-me a viver hoje de tal forma que eu possa andar contigo sem mácula do mundo. Confiamos que, ao refletirmos sobre os graciosos arranjos que nosso Pai fez para nós, estamos cada vez mais determinados a que, por sua graça,
teremos aquilo que ele nos oferece, aquilo que ele mais se agrada em nos dar, e que, por sua graça, seremos vencedores? Sim, a grande companhia será vencedora. Lemos que ramos de palmeira foram dados a eles. Graças a Deus, eles terão as palmas da vitória. Se eles não obtiverem a vitória, nunca estarão no plano espiritual. Ninguém jamais obterá a vida eterna a menos que conquiste a vitória. Mas eles precisam conquistá-la sendo empurrados para o grande tempo de tribulação, forçados ao ponto em que decidem por Deus ou pelo pecado, e finalmente decidirão por Deus e sairão vitoriosos. Estamos felizes, vencedores diante do trono, mas os mais que vencedores são aqueles que estão no trono, são aqueles que se apressam para o prêmio, apresentando seus corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, seu culto racional. Eles se deleitavam em fazer a vontade de Deus, assim como seu líder. Estes serão considerados dignos de serem seus co-herdeiros no reino. Vamos, queridos irmãos e irmãs, escolher a parte sábia. Vamos considerar todas as outras coisas como perda e escória para que possamos ganhar aquela pérola do reino. Vocês se lembram que Jesus disse que se você pusesse os olhos naquela pérola, fosse e vendesse tudo o que tinha e comprasse? Você não pode dar demais para conseguir aquela pérola, o prêmio de nossa alta vocação em Cristo. E aí, meus amigos, vocês, se fossem testemunhas de Jeová e recebessem a notificação, o aviso de que Charles Taze Russell daria um discurso público no Salão do Reino, você iria? Depois desse magistral discurso, você ficou convencido de que Russell não era maçom, como ele mesmo disse no discurso, eu nunca fui maçom, mas ele fez uma comparação, uma analogia entre as crenças do cristão e dos maçons, e que para ser um cristão aprovado e pertencer à alta maçonaria de Jesus, ele precisaria se entregar totalmente.